Em Rio Verde, aumenta o número de vítimas do golpe do Pix e o Procon diz que vai notificar a Caixa Econômica Federal. José Eduardo Rodrigues. 10 vítimas já procuraram a polícia. O Procon disse que existe falha na prestação de serviço e que a Caixa precisa oferecer mais segurança aos clientes. A polícia conclui a investigação sobre a morte de um bebê que teve o corpo encontrado num terreno baldio de Anápolis. O recém-nascido foi morto por asfixia. A Prefeitura de Paranaiguara deve receber novas doses de vacinas depois que o freezer da cidade teve uma pane. Mais de 2.000 doses contra a Covid e outras doenças ainda estão em análise e podem ser descartadas. A Prefeitura de Caldas Novas decide flexibilizar regras contra a Covid e libera a realização de eventos na cidade. Emerson Ferreira. Formaturas, shows e outras solenidades estão autorizadas, mas para isso é preciso tirar o alvará Covid na vigilância sanitária. E você vai ver que o fim de semana foi de muita aglomeração em Formosa, na região do entorno de Brasília. E Pirenópolis estava simplesmente lotada. Imagens mostram uma multidão na Rua do Lazer. Destaque do Jonathan Moreira. Com tanta gente, era impossível manter o distanciamento social que é recomendado por autoridades de saúde. E em vídeo, o secretário de governo de Pirenópolis reconhece o excesso de turistas, mas diz que não tinha nada de errado, tudo estava dentro dos conformes. A aglomeração não tem nada de errado. E a gente fala do campeão pela primeira vez. O Grêmio Anápolis comemora a conquista inédita do Goianão. Olha, essas e outras notícias, claro, você vê agora no seu Jornal Anhanguera. Olá, muito bom dia para você. Seja muito bem-vindo ao nosso Jornal Anhanguera desta segunda-feira. Um convite, quero que você passe a semana inteira aqui com a gente, com a família J1. Agora, 11h48, bom jornal para a gente, vamos começar. O número de casos do golpe do Pix em Rio Verde aumentou. Muita gente reclamando, mas que teve a conta invadida e o dinheiro levado. Hoje, a Polícia Civil fez uma reunião com as vítimas e o Procon Municipal. O José Eduardo Rodrigues fala agora ao vivo com a gente de Rio Verde, com todos os detalhes. Quantas pessoas foram vítimas? Você tem esse dado aí, José? Boa tarde. Tenho sim, viu, Tiago? Boa tarde para você e para todos. Agora já são 10 vítimas do golpe do Pix aqui em Rio Verde. Essas pessoas estão procurando a delegacia desde a semana passada. E o que chama a atenção, Tiago, é que são contas de um mesmo banco, da Caixa. Hoje a Polícia Civil fez uma reunião com as vítimas, como você adiantou aí no estúdio. O Procon participou dessa reunião, segundo inclusive que eu conversei com a coordenadora. Esse banco vai ser notificado porque precisa oferecer mais segurança e garantia para quem usa o serviço. A polícia diz que em todos os casos o golpe é o mesmo, mas aplicado de formas diferentes. Em algumas situações as vítimas recebem ligações, mensagens ou mesmo não realizam nenhum comando pelo celular. Mas a polícia suspeita que algum descuido na hora de usar o aparelho seja a explicação para cair nesse golpe. Falei da coordenadora do Procon, vou bater um papo com ela ao vivo. É a Ana Carolina Martins Vieira, obrigado pela participação. Boa tarde para a senhora. A partir do momento que ocorre essa notificação para esse banco, quais os próximos passos? Então, o Procon Rio Verde tomou ciência na data de hoje dos casos que estão acontecendo. Nós iremos notificar esse banco de forma individual. Cada consumidor vai procurar o Procon, registrar a sua reclamação e vamos tratar de forma individual cada caso. Os casos são bem parecidos, conforme acabei de ouvir a maioria das vítimas, e são casos bem semelhantes, através de ligações, alguma mensagem, e o Procon viu a necessidade de notificar esse banco para prestar esclarecimento quanto à falha na prestação de serviço, a falta de segurança desse aplicativo, que tem que ser garantida ao consumidor, princípio básico do direito do consumidor. A senhora acredita que essas vítimas serão ressarcidas? Nós acreditamos que sim, até porque a responsabilidade do banco em si existe, porque houve uma falha na prestação de serviço. Orientamos o consumidor a procurar também o Poder Judiciário para verificar possíveis danos materiais e morais desses casos. Ana Carolina Martins Vieira, coordenadora do Procon. Tiago, tem uma pergunta do estúdio.
Pode falar, Thiago. José, é que não ficou claro para mim, assim, de que maneira que esses bandidos aplicavam esses golpes, né? Ela disse aí por meio de ligação e até por mensagem. Nessas ligações eles falavam o que tinha na mensagem, até para a gente alertar quem está em casa. Exatamente, viu, Thiago? Como eu disse no começo da minha participação, o golpe é o mesmo, mas aplicado de formas diferentes. Seguinte, algumas vítimas recebem ligações, outras mensagens e algumas vítimas, Thiago, não realizam nenhum comando pelo celular. Então a polícia acredita que algum link fraudulento enviado através de mensagem, essa pessoa clica, a vítima clica, o celular passa a ser monitorado e os criminosos têm acesso a toda a movimentação que é feita no aparelho. Mas existe também, Ana Carolina Martins Vieira, uma outra suspeita que é o vazamento de dados, né? De dentro, inclusive, do banco. Sim, nós acreditamos que possa ser um dos motivos, até porque todos os contatos dos consumidores em questão a isso, em questão de verificar essas informações, eles têm entrado em contato com o consumidor, com as informações dos próprios consumidores, inclusive até com as últimas transações dos consumidores, informando que ele fez aquela transação no dia anterior. E isso causa, tá informando ao consumidor que pode se tratar de um funcionário interno do banco. Mas nós não podemos levantar essas informações ainda, porque isso vai ser investigado pela polícia e nós faremos o trabalho de ressarcir o consumidor, o dano do consumidor, o direito do consumidor. Então o PROCON vai agir de forma que o consumidor seja garantido o seu direito. Tá certo, muito obrigado pela participação da senhora. O Ministério Público também deve acompanhar de pertinho, viu, Thiago, esse caso. Esses criminosos, se identificados, podem responder pelo crime de estelionato com pena de até 5 anos. Volto com você. Obrigado por sua participação. Agradeço também a representante do PROCON. José, até mais. A gente tem uma resposta. A Caixa Econômica Federal disse que está verificando essa situação e reforça que pedidos de contestação podem ser feitos em qualquer agência do banco. Disse também que não pede dados de acesso por ligação. Essa é uma informação importante também. Ainda de acordo com a Caixa, caso o cliente desconfie de alguma ação, pode ligar para o Serviço de Atendimento ao Consumidor no 0800 726 0101. Eu vou repetir para você anotar aí. 0800 726 0101. Um motociclista de 20 anos morreu depois de ser atingido por um ônibus do transporte coletivo em Rio Verde. A polícia suspeita que o motociclista invadiu a curva no momento em que o motorista do ônibus também fazia a conversão. O jovem foi arremessado numa placa de trânsito e já caiu no chão sem vida. A perícia esteve no local e agora as causas do acidente serão investigadas. Nós entramos em contato com a empresa responsável pelo transporte coletivo de Rio Verde, mas até agora a gente não teve um retorno. Um ciclista de 42 anos morreu ontem na BR-153, pertinho de Itumbiara. Rose Clay Davanzo era arquiteta. Ela estava pedalando no acostamento da rodovia com a família e amigos quando acabou sendo atropelada. Infelizmente, ela não resistiu aos ferimentos e morreu na hora. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o motorista do carro que atropelou a mulher dirigia o veículo em alta velocidade e depois do acidente fugiu do local. Amigos da ciclista disseram que o motorista do carro teria dormido no volante. Ciclistas de Itumbiara, amigos da Rose Clay, estão organizando uma manifestação para esta segunda em homenagem, então, à vítima. Triste tudo isso, né? E em Lusiânia, 5 pessoas ficaram feridas depois de um grave acidente na BR-040. Segundo os bombeiros, o carro capotou depois de uma ultrapassagem errada. O carro ficou completamente destruído. O acidente aconteceu neste trecho da BR-040 que passa pelo distrito do Jardim Ingá, em Lusiânia. Dentro do veículo estavam 5 pessoas. 3 ficaram presas às ferragens e foram resgatadas por uma equipe do Corpo de Bombeiros que precisou usar um desencarcerador. O motorista estava consciente e teve escoriações em ambos os membros, superiores e inferiores. Uma vítima traseira estava consciente também e teve trauma na coluna cervical e lombar. Não estava conseguindo sentir os membros inferiores e movimentá-los. Outra vítima traseira, ela teve escoriações e estava reclamando de dor por todo o corpo. Testemunhas disseram para a equipe do Corpo de Bombeiros que o acidente aconteceu depois que o motorista tentou fazer uma ultrapassagem pela direita aqui na BR-040. Em seguida, o carro passou por essa rua lateral
e só foi parar depois de bater na parede desse restaurante. Por muito pouco, o carro não invadiu a loja. No momento, apenas os funcionários estavam trabalhando no restaurante. As vítimas foram resgatadas e levadas para a UPA de Valparaíso de Goiás. Fim de semana cheio de imprudência no trânsito, com um monte de morte, né? Tem que redobrar a atenção na hora de sair de casa, realmente. Deixa eu te dar uma outra notícia triste, é que morreu a bebê de 10 meses que engoliu soda cáustica dentro de casa em Anápolis. Ela estava internada em estado gravíssimo no GOL, aqui em Goiânia. O repórter Eduardo Idaló está ao vivo de Anápolis e tem todas as informações pra gente. Boa tarde, começar a semana com uma notícia assim é chato demais, né, Eduardo? Oi, Tiago, bom dia para você, bom dia a todos. Pois é, muito triste, né, essa notícia que infelizmente a gente chega na segunda-feira. Esse bebê que ingeriu soda cáustica, a gente trouxe a notícia na semana passada, estava internado em estado grave na UTI do UGOL, na capital. Infelizmente, faleceu. A confirmação do hospital veio hoje cedo. A gente tentou contato agora há pouco, mas ainda não conseguimos com o delegado que está apurando essa circunstância, o doutor Ariel. Ele já tinha ouvido o pai da criança e, pelas informações que a gente tem de forma preliminar, é de que está marcado, né, agendado para amanhã, o depoimento da mãe dessa criança, que é uma adolescente, uma menina de 16 anos. Também o Conselho Tutelar está apurando essa situação. Como a gente esteve lá na semana passada, né, eles informaram para a gente que, diante de toda essa situação, estão ouvindo familiares, vizinhos, para definir como ficaria a guarda dessa criança, né? Então, com o falecimento dessa bebê de 11 meses, agora a situação realmente fica com a Delegacia de Menor Infratores e a gente vai continuar acompanhando o caso para saber qual a conclusão, né, desse inquérito que foi aberto na delegacia, Tiago. Triste fim, triste demais. Imagina uma criança de 11 meses, como o Eduardo falou, morreu porque ingeriu soda cáustica. Tem uma outra história triste também. A polícia terminou a investigação do caso do bebê abandonado no lote em Anápolis. Você lembra dessa história? A gente está acompanhando desde o comecinho e o Eduardo também vai contar agora como foi a conclusão desse inquérito aí. Com você de novo, Eduardo. Exatamente, Tiago. O Grupo de Investigação de Homicídios aqui de Anápolis concluiu esse inquérito desse caso chocante, né? Chocou todo o estado de Goiás por conta dessa situação em que o bebê, né, foi deixado em um lote vago, a mãe ateou fogo nesse lote. Então existiam todas aquelas perguntas, não é? De que forma que esse bebê teria morrido, se ele já teria sido deixado nesse lote já morto ou se ele acabou morrendo por conta do incêndio nesse lote. Então o inquérito foi concluído, a mãe está presa e eu estou aqui ao lado do delegado de homicídios de Anápolis, Ulisses Valentim. Obrigado pela presença, muito boa tarde, doutor. Quais informações que o senhor pode trazer para a gente, né, em relação à conclusão desse inquérito? Boa tarde a todos. Hoje nós concluímos esse inquérito policial juntando o laudo cadavérico realizado pela Polícia Técnico-Científica do Estado de Goiás, em que é apontada como causa-mortes a asfixia. O bebê foi asfixiado antes de ter seu corpo queimado, carbonizado, conforme vocês mesmos divulgaram. E isso muda de alguma forma o indiciamento da mãe desse bebê, que já tinha confessado o crime, já tinha sido presa, né? De que forma ficou o indiciamento? Na verdade, ela foi indiciada por homicídio duplamente qualificado, tanto pela asfixia como por impossibilitar a defesa da vítima, bem como pelo crime de ocultação de cadáver. Agora ela está presa preventivamente na cidade de Aparecida de Goiânia e, caso condenada, pode receber uma pena de até 33 anos de prisão. Doutor, para a conclusão desse inquérito, vocês também estiveram em perícia no local onde ela já tinha contado em depoimento que ela chegou a deixar o bebê por 2 dias sem alimentação. Quais informações vocês apuraram nesse local? Isso era na casa dela? Correto, nossa equipe esteve na casa da jovem e no local pudemos constatar uma espécie de depósito, um quarto onde ela teria deixado essa criança por 2 dias sem amamentá-la antes de tomar a trágica decisão de matá-la e atear fogo ao corpo da mesma. Uma situação bastante comovente para todos nós aqui da cidade de Anápolis, mas com uma pronta resposta do Grupo de Investigação de Homicídios através de um trabalho rápido e eficaz. Antes também da conclusão, vocês, o senhor e a sua equipe, também conseguiram, né, identificar a premeditação desse crime por parte dela, né? Correto, o crime foi premeditado uma vez que ela já tinha em mente o local onde
abandonar o corpo dessa criança. Aquele terreno, cabe ressaltar, pertence a um irmão da autora que mora no exterior. Só para a gente concluir, doutor, então, sendo indiciada agora por homicídio duplamente qualificado, ocultação de cadáver, que foi o primeiro indiciamento, não é? Qual a pena pode chegar para a mãe dessa criança, né, que cometeu aí esse crime absurdo? Correto. O Código Penal prevê pena máxima de 30 anos de reclusão por homicídio qualificado e de 3 anos de reclusão para ocultação de cadáver. Somadas as penas, 33 anos de reclusão, ela pode estar sujeita. Com a prisão preventiva que ela já está, ela deve aguardar agora julgamento, presa, ou ainda os advogados dela podem tentar algum tipo de recurso? Poder tentar, pode, é lógico, mas a prisão é preventiva, sem prazo, e a gente espera que ela aguarde presa o seu julgamento. Tá certo, doutor. Muito obrigado pelos esclarecimentos. Tá certo aí esse caso, então, concluído pelo Grupo de Investigações de Homicídios aqui de Anápolis, né? A gente reforça, então, a mãe que já tinha confessado o crime, foi presa por todos esses indiciamentos aí que o doutor explicou, e ela permanece no presídio de Aparecida de Goiânia, agora aguardando todo o decorrer do processo até o julgamento. Volto com você, Thiago. Obrigado por sua participação. Agradeço também ao seu entrevistado, Eduardo.